com relação ao Banco Master, porque com essa troca de relatoria, Dias Toffoli, a gente lembra que quando tivemos a segunda fase da Operação Compliance Zero, foram apreendidos vários aparelhos de celulares, e o que aconteceu? Algo inédito, né? Ele acautelou tudo que foi apreendido lá no Supremo, inicialmente, isso pegou muito mal. Depois disso, o Procurador-Geral da República se manifestou, daí mandaram para lá esses aparelhos. Enfim, a Polícia Federal, que deveria periciar em tempo hábil, não foi designada para isso. E o Toffoli, ele indicou alguns peritos de sua confiança. E agora o que fez André Mendonça? Ele afastou os peritos indicados pelo Toffoli. Como o senhor vê essa medida tomada pelo ministro André Mendonça? Porque a gente lembra que ele votou pela manutenção, no caso de Toffoli, quando estavam julgando se ele era suspeito ou não para se manter no processo, o Mendonça ficou do lado do Dias Toffoli, né? Só que agora ele afastou os peritos de confiança que ainda estavam tendo a senha e acesso a esses aparelhos. Qual seria a jogada do André Mendonça nesse momento? Ele está querendo ponderar, servir os dois lados? Como é que o senhor vê isso? O ministro André Mendonça fez uma decisão acertada, né? Afastando, né, esses indicados pelo Toffoli e permitindo a indicação de outro e dando autonomia para a Polícia Federal. Liberou também documentos, né, que estavam antes restritos à CPMI, mas eu acho assim que o ministro André Mendonça, ele está num papel difícil ali, né? Eu acho que tem a questão do corporativismo, né? Ainda que queira ou não, nós temos dois ministros ali, foram indicados pelo presidente Bolsonaro, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça, eles se revezam muitas vezes em votações polêmicas, né? Às vezes agradando, vamos dizer, o espectro político mais à direita, e quando eles o fazem seguindo realmente o que está na lei, previsto na lei, na Constituição, isso agrada e às vezes desagrada por pensamentos discordantes com relação a essas expectativas que gerou quando os dois nomes. O que acontece agora, ele mesmo, eu acho que fez um gesto de política de boa vizinhança ali, com o Toffoli, né, a favor dele continuar, mas uma vez assumindo a relatoria, ele já tem dado aí alguns passos muito importantes para esclarecer melhor todo esse imbróglio aí dessa fraude aí bilionária do Banco Master. E eu acredito que o ministro André Mendonça já começou a entender que o tempo de Toffoli ali dentro do Supremo Tribunal Federal está muito curto. Ele não pode, me lembrei quando o início dessa largada de mão, vamos dizer assim, do Lula com relação ao Toffoli, né, quando ele está claro que ele soltou a mão do Toffoli, e eu me lembrei de uma fala de Roberto Jefferson, né, quando ele falou para o Dirceu, sai daí, senão você vai complicar o homem. Eu acho que está na mesma ideia, sabe? O Toffoli não tem muito mais como ficar ali no STF. Ele ficando ali é um barril de pólvora, e cada vez mais vai escalando. Eu acho que ali a solução que eles estão buscando é o Toffoli de fato, né, fazer uma negociação, olha, você sai e nós vamos amenizar sua pena, sabe, te dar algum tipo de respaldo aí quando você sair. Mas mesmo assim, né, uma garantia é difícil, porque quando a gente fala desse pessoal com alinhamento ideológico à esquerda, que compõe ali a maioria do Supremo Tribunal Federal, os ministros, eu acho difícil acreditar, né, porque na realidade ali não tem muito, quando você tem essa ideologia impregnada no coração ou na mente, não tem muito essa política de boa vizinhança e lealdade, gratidão, não se prescreve rapidamente ali. Como é o caso do Lula, né? Toffoli fez tantos movimentos ali, até a abertura desse inquérito das fake news, que tanto beneficiou até mesmo a eleição
do Lula, mas para o Lula isso nada importa, nada valeu. Então, ele está soltando a mão do Toffoli e eu acredito que o tempo do Toffoli ali no STF está muito curto. E o que o André Mendonça já deve ter percebido isso e não vai parar aí com esses. Estendeu agora há pouco, né, 60 dias a mais para a Polícia Federal finalizar os inquéritos, as investigações. São vários, né, celulares ali que eles têm, dispositivos móveis que eles estão investigando, tem muita coisa ali para ser apurada. Aquela questão, né, das festas lá de Trancoso, as imagens, né, que devem vir à tona daqui a pouco, porque se tem uma coisa que não existe, pelo menos lá que a gente tem observado, é a questão do sigilo, né, não existe. Sigilo processual, porque é um vazamento de dados incrível. Quando se quer, essas imagens e conversas, elas aparecem rapidamente na imprensa. Então, quer dizer, eu acho que o tempo dele está se exaurindo ali no STF e o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e pauta, né, pela sensatez, né, na maioria dos seus julgamentos e casos, eu acho que ele vai realmente colocar para frente esse inquérito aí, essa relatoria, não vai dar muito espaço para o Toffoli, não.